boa tarde, António. Muito obrigada pelas suas palavras elogiosas. Se calhar não é preciso. Em relação ao meu trabalho. É melhor o microfone. Obrigado. E porquê é que surge este ensaio, que ainda por cima tem uma capa lindíssima, que me orgulho também muito, não tive nada a ver com a capa, mas realmente acho uma beleza esta capa. E este ensaio surge na sequência para já de um convite. Convite porque anteriormente, como o António disse, escrevemos eu e o Paulo Chitas, ensaio que era Portugal nos Mundos. Este ensaio foi muito bem acolhido por todos, pelas escolas, todos interessados em conhecer mais e melhor aquilo que somos e para onde estamos a ir. E esse primeiro ensaio fazia um bocadinho, contava um bocadinho o nosso olhar sobre a propósito de Portugal desde 1960 até 2010. Muito bem. Mas, entretanto, acontece que a Pordata cresceu como base de dados, foi publicada a base de dados Pordata Europa e, entretanto, há aqui uma questão que eu penso que é extremamente importante de ter em conta. É que olhamos para Portugal nos seus pontos fortes e nos seus pontos mais fracos ao longo dos últimos 50 anos, mas Portugal já não é... Diziam no passado que nós éramos um país orgulhosamente sólido. Não somos já, felizmente, e é muito importante olharmos para nós também, tendo por base, tendo de fundo os outros, aquilo que no fundo é o nosso quadro natural, quase de vida, que é a Europa. E daí, na sequência do convite, achamos que neste contexto era extremamente importante escrevermos este ensaio, que, como o António também referiu, trata-se de olhar para Portugal, mas agora num contexto e não apenas, unicamente, olhar para Portugal por si. Isto leva-me a uma pergunta ao Paulo, que é, do ponto de vista de geografia, somos europeus, mas o resultado, digamos, desta síntese a que chegaram, Portugal é um país europeu? Claro, certamente. Se estivessem de acordo, eu vou tentar colocar a minha voz e não usar o microfone que está a fazer um bocadinho de feedback, portanto espero que toda a gente me ouça. Boa tarde, antes de mais, muito obrigado por terem vindo e se juntarem aqui para ouvirem esta apresentação do nosso livro, mas sim, certamente, não só por razões geográficas, que pertencemos à Europa, não é? Portanto, a geografia de facto compõe-nos neste continente, e há outras razões que nos permitiriam dizer a nossa língua, um passado e uma história que partilhamos com outros atores europeus, a parte significativa da população portuguesa professa religiões que são comuns ao espaço europeu e são maioritárias no espaço europeu, portanto, certamente por essas razões nos podemos considerar europeus. E é evidente que a partir de meados da década de 80, e de alguma forma suponho que é por aí que a pergunta do António nos remete, começámos a fazer parte da então CEE, hoje União Europeia, e aí consolidámos esse nosso projeto europeu e consolidámos esse nosso desígnio europeu. Portanto, sim, certamente, somos um país europeu. Mas será que com a crise tornámos-nos menos europeus? Não quero levantar a questão dos PIGs ou não, mas a fragmentação intra-europeia também não nos tornou um bocadinho menos europeus? Qual é a sua? As crises são bons momentos para nos testarem e para ou testarem as nossas convicções mais profundas. Eu acho que a crise só vai reforçar a prazo, embora talvez hoje nos seja difícil encarar isso e dizê-lo com tanta clareza, mas acho que a prazo, a crise, só vai reforçar esse nosso sentimento de pertença ao espaço europeu. Já agora perguntava também, a síntese que fiz ao início, este livro é um livro um pouco, e uma das razões, quanto a mim, do grande sucesso junto do público do primeiro, é porque não é um mero repositório estatístico, é uma visão, de certa forma, ensaística. Há aqui uma opinião, daqui retira-se uma opinião. Qual é a opinião,
qual é a dimensão de ensaio que aqui retira deste tipo de Maria Chão? Bem, eu sou uma pessoa de números e preciso de pensar, mas preciso de pensar a partir de factos. E, como alguém disse, 99% das estatísticas contam apenas 49% das histórias. E quero eu dizer com isto o quê? Quero eu dizer com isto que é preciso, as estatísticas não são suficientes por si. Partimos delas, é importante partirmos dos factos, mas depois, sobre elas, fazermos uma análise e tirarmos as nossas opiniões e as nossas ilações. E é isso um pouco, por isso é um ensaio, não é um relatório estatístico, por isso este Portugal e Europa aos números é um ensaio, porque tem a ver com, tem um cunho pessoal, tem a ver com a nossa forma de olhar e de pegar em algumas histórias que ambos consideramos importantes de serem relatadas. Outras tantas poderiam também ser relatadas. Esta foi a nossa opção, foram os pontos que achamos mais interessantes para contar sobre Portugal na Europa e, por isso, é um ensaio e não um relatório, e estamos aqui a fazer, do nosso lado, a completar os 51% que faltam às estatísticas para a compreensão da realidade. Mas há uma série de histórias que aqui são contadas, não é? Histórias no sentido de enquadradas por números. Eu acho que uma das vantagens é que isto tem a objetividade dos números, mas também a subjetividade do vosso olhar sobre os números. Agora, que histórias, digamos, que pontos é que aqui Paulo acha que são mais salientes neste livro? Algum... Também não estragou o interesse comercial da obra, não é? Muito bem. Então, não estragando o interesse comercial da obra, algumas das ideias que nós desenvolvemos no livro, aliás, estão aqui expressas nestes balões que se encontram por cima, atrás, são algumas das ideias fortes e são ideias que nós desenvolvemos em alguns dos capítulos do livro. De qualquer modo, nós organizamos o nosso livro em 4 grandes tópicos. Primeiro, se calhar porque eu partilho com a Maria João esta interesse pelos números e o interesse em particular pela demografia e, portanto, fizemos um primeiro capítulo sobre população e território. E, portanto, essa é a primeira parte, digamos assim, do nosso livro, a introdução, a entrada para o nosso livro. Depois temos a segunda parte em que falamos das famílias portuguesas e dos modos de vida dos portugueses. E, portanto, esse é um segundo bloco importante. Um terceiro bloco diz respeito ao trabalho e à economia. São temas incontornáveis quando se tenta abordar o papel ou um retrato europeu, um retrato de Portugal na Europa. E depois acabamos com uma reflexão sobre os dados que nos permitem retratar o Estado social. E, portanto, aí incidimos sobre 3 tópicos, a saber, a saúde, a educação e a proteção social. E, portanto, são estas as histórias que nós contamos no nosso livro. No fundo, utilizam aqui uma comparação com outros países. Essa comparação, por um lado, é devastadora em certos setores, noutros pode até apelar a um certo conformismo, porque não estamos tão mal como tudo isso. Mas o que é que nós ganhamos em compararmos com outros países, com outras estruturas? Já aqui há alguma interferência com o meu microfone. Obrigada, Paulo. Ganhamos, porque, como eu comecei por dizer há pouco, a comparação é quase incontornável. Nós, quando dizemos que alguém, por exemplo, é alto, eu pergunto, é alto em relação a quê? É alto em relação a outro alguém que, porventura, é mais baixo ou um determinado referencial, porque o alto por si é um valor relativo. E isto é importante para percebermos e para caracterizarmos, quando falo de uma pessoa, também posso estar a falar de uma população ou de uma sociedade. E é importante percebermos em contexto e em comparação. E existem inclusivamente algumas ideias que, por comparação, até caem um bocadinho por terra, como seja, por exemplo, aquela ideia que muitas vezes temos tão difundida, que Portugal é um país pequenino, e não somos, do ponto de vista demográfico, nem do ponto de vista territorial, comparando com os restantes países da União Europeia. Somos o 11º país
da União Europeia em termos da sua população. Também que Portugal normalmente não encabeça nada, que está sempre atrás de tudo e mais alguma coisa, não é verdade? A taxa de mortalidade infantil, por exemplo, é um bom caso exemplar de como nos distinguimos no contexto da União Europeia e que estamos realmente à frente de muitos outros países da União Europeia, e isso não é só para nos dar motivo de orgulho e de satisfação, mas também de compreensão sobre como é que conseguimos chegar, porque conseguimos chegar, e isso são dados fundamentais para nos percebermos melhor. Mas também existem outros dados que também nos ajudam, por comparação, a percebermos também algumas fragilidades nossas. Por exemplo, nós sentimos no dia-a-dia que trabalhamos imenso, e de facto Portugal, em termos de horas de trabalho, trabalha muitas horas, mas temos uma produtividade baixíssima comparativamente aos outros países da União Europeia. Isto dá-nos algum desconforto. No entanto, se olharmos para a qualificação dos portugueses, percebemos, se porventura, que estamos tão abaixo, e aí pelos maus motivos dos restantes países da União Europeia, que esta questão pode, de algum modo, numa sociedade cada vez mais baseada no conhecimento, e cada vez mais onde a competitividade se joga através do conhecimento, isto pode ser muito importante para nos ajudar, para percebermos por que razão, porventura, não digo que seja a única causa, mas uma com certeza que somos tão pouco menos produtivos que os outros, trabalhamos tantas horas, mas o resultado não é tão bom quanto o resultado de outros países com níveis de qualificação muito mais elevados. Portanto, a comparação é extremamente útil para nos reencontrarmos também aqui dentro. Claro. Agora, que balanço é que, digamos, este livro não aponta que não é um programa de governo, é um... Ainda não. Mas lá chegará. É o nosso plano, meu e da Maria do João. O próximo volume. Agora, que balanço é que, fazem não é da nossa presença só na União Europeia, é na comparação com outros países, porque os outros também foram crescendo, ou também foram tendo melhorias do ponto de vista de Estado Social, ou pelo contrário regredindo. Digamos, nesta evolução das nossas décadas na Europa, na União Europeia, que balanço é que é possível fazer? Em poucas palavras, um avanço muito rápido e significativo no que diz respeito aos indicadores sociais, que aproximaram o nosso país da média europeia, ou mesmo, em alguns casos, dos países que têm melhores indicadores em certas áreas, e, portanto, aí ultrapassamos a média europeia e aproximamos significativamente daqueles que têm os números mais simpáticos. A Maria João há pouco referiu a questão da mortalidade infantil. Também podíamos falar da esperança de vida à nascença, por exemplo, para sublinhar esse aspecto. Portanto, um avanço rápido e significativo em indicadores sociais. E, infelizmente, não há um acompanhamento no que diz respeito à parte da economia. Portanto, na parte da economia ficámos muito aquém do que, e isso pode ser medido por uma série de indicadores de produtividade, de despesa, déficit da despesa pública, dívida pública, portanto, que mostram que na parte económica não estugámos o passo como fizemos na parte social. Sem querer entrar, não é neoliberalismos selvagens nem ataques ao Estado Social, mas será que a razão da crise também não é o facto de termos crescido, ter havido uma assimetria nesse crescimento, digamos, muito na parte social, sem a correspondente acompanhamento da parte económica, isto é, não tivemos uma economia que sustentasse o crescimento da parte social. Eu não sei se arriscaria dizê-lo da forma como o António disse, ou seja, que a economia... Sim, mas eu não sei se arriscaria, nem sei se temos números, os números que analisamos se nos permitem dar esse passo e fazer, ou se nos permitem chegar a esse tipo de conclusão. Há, apesar de tudo, uma coisa que os números nos mostraram, é que no que em Portugal aquilo que em Portugal é garantido ou assegurado por aquilo a que nos habituamos a chamar Estado Social, ou seja, as questões relacionadas com a saúde, com a educação e com a proteção social,
é nessas áreas que nós verificamos um maior avanço dos indicadores portugueses face aos outros países da União Europeia. E, portanto, se há alguma convergência, é sempre nesses setores que nós verificamos essa convergência. Se esse foi um passo maior do que a perna, e se nós não temos uma economia que permitisse sustentar esse passo, essa é uma discussão que nós não fizemos neste livro e não arriscámos porque as evidências dos números que nós consultámos não eram suficientes. E como a Maria João disse há pouco, e eu partilho desse ponto de vista dela, eu também sou um bocado um escravo dos números, gosto muito dos números e de os observar e não gosto de tirar conclusões precipitadas que não são possíveis sem esses números. Também ainda no terreno, ainda escorregadio ou fora um bocadinho dos números, mas e é um bocadinho da história contrafactual, é o tipo, o que teria acontecido se. Eu não gosto muito o que teria acontecido se, porque o que aconteceu, mas se não tivesse havido a adesão estes indicadores sociais, não teríamos conseguido chegar aos mesmos indicadores sociais. Em que áreas é que notaram, se foi na formação profissional ou se foi na saúde, em que áreas é que notaram mais o benefício da adesão ou, pelo contrário, a neutralidade? Nós notamos o benefício da adesão, sobretudo nesses setores da educação, da saúde e da proteção social. E, portanto, são aí que, de facto, ocorrem convergências significativas de Portugal com a média da União Europeia. Certamente que parte da transferência de fundos que ocorreu após a integração e após a adesão de Portugal à União Europeia foram importantes para que essa convergência se verificasse. Talvez a Maria João depois possa explorar um pouco melhor isto, porque a área da educação é uma área que lhe é querida. Mas, por exemplo, boa parte do nosso atraso do ponto de vista da qualificação, mesmo que não tenha sido completamente ultrapassada, e não foi, nós sabemos que a qualificação dos portugueses ainda não é a melhor, mas uma parte significativa, nós acelerámos bastante essa convergência, acelerámos bastante alguns aspectos relacionados com a qualificação dos portugueses, e mesmo que estejamos muito aquém daquilo que ainda se verifica na Europa, eu duvido que essa convergência tivesse sido possível sem o apoio, sem os fundos estruturais de que fomos beneficiados durante estes anos após a adesão à União Europeia. Mas, Maria João, se quisesse marcar um período dentro destes 25, destes anos, o período mais nesta... Eu não gostaria de marcar o período destes 25, porque 25 fazem parte dos 50. E quando nós entramos nos últimos 50, percebemos que o atraso de Portugal em relação a diversas áreas, inclusivamente em relação à educação, a larga maioria da população de Portugal não sabia ler nem escrever no início dos anos 60 e nos anos 70. Isto é terrível. Isto é terrível na minha perspectiva, e olhando para outros países da União Europeia, já nada disto acontecia. Nós chegamos aos 25 anos últimos com um atraso de não sei quantos anos em relação a outros com os quais passámos a ter como parceiros. Portanto, acho que há aqui uma trajetória mais de longo prazo, ou de médio prazo, se quiser, que é importante ter em conta. Gostaria de não cortar o país em 74 e a partir daí começar a analisar em relação aos outros. Acho que temos que recuar no tempo. Porém, e se tivesse nos últimos 50 anos que assinalar assim um período forte em Portugal, e que acho que foi decisivo, eu diria que o período foi, naturalmente, o início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80. Foi também a altura que aderimos, e como há pouco o António Vitorino também referiu, foi importante a nossa adesão, porque também consolidou a questão da democracia, serviu quase como uma apólice de seguro, como ele utilizou a expressão da democracia, mas não só por isso, mas para além disso há uma série há um Estado social que se consolida exatamente nessa altura. Lembremos que a Lei de Bases da Educação é de 86, quando alarga a escolaridade obrigatória para os 15 anos. Temos a criação
criação do Serviço Nacional de Saúde no final dos anos 70 é fundamental para todos os resultados que nós estamos aqui depois a ver e também no caso da Segurança Social, a Lei de Bases remonta a 1984 ou qualquer coisa assim. Quero que universaliza o direito todos à proteção social, independentemente da sua carreira contributiva, etc. Isto é extremamente importante, ou seja, o início dos anos 80 foram, final dos anos 70, início dos anos 80, foram, até meados, vá lá, até 86, à altura que também aderimos, foram extremamente importantes para o país. Mas acho que a leitura do país, e este ensaio também permite fazer exatamente isso, que é olhar não só com alguma espessura temporal e perceber momentos que foram mais críticos e menos críticos. No entanto, neste momento, estamos, isto agora na minha leitura, estamos a competir, se é que não competimos sempre, mas estamos a competir entre dois pratos. Por um lado a economia e, por outro lado, o social. E essa competição, muitas vezes nós pensamos que, puxando pela economia, o social vem na sua consequência. Mas às vezes é o contrário. Às vezes, exatamente, não necessariamente. Portanto, fazer apostas que de algum modo fragilizam muitas das conquistas que se foram feitas ao longo deste período e que houve muito desperdício, etc., reconheço, mas fragilizar algumas das conquistas, designadamente ao nível da qualificação, podemos estar a arriscar mesmo do ponto de vista económico e podemos falar um bocadinho sobre isto depois, se for caso disso. Mas, quer dizer, as grandes opções de gratuitidade e universalidade. Talvez o dinheiro para as concretizar. Exatamente, e acho que isto foi um pouco a cereja importante em cima quase do bolo e que veio completar um cenário muito importante. Agora, realmente, houve aqui mudanças que precisavam de ser melhor consolidadas e algumas delas, não nos esqueçamos, que levam muito tempo a produzir os seus efeitos. Ou seja, não é de um dia para o outro que passamos de uma população das menos qualificadas da Europa para uma de topo. Isto demora quase gerações e muitas vezes a precipitação dos resultados e esta obsessão com o presente tolda-nos em relação às decisões estratégicas que pretendemos e que deveríamos assumir em termos de futuro. Portanto, há aqui uma questão que merece ser bem discutida e bem resolvida e olhando um bocadinho também, naturalmente, para a história dos outros países da União Europeia, que também é decisiva nestes pontos. Claro. Mas quando diz a obsessão do presente, há, digamos, uma ideia feita que Portugal é um país de doutores e engenheiros, ou que há uma sobrequalificação em algumas áreas. Como o Paulo também disse, que tem a paixão da educação, não quer repetir um chavão já usado. Maria João, somos um país de doutores e engenheiros, o que é que dizem os números? Bem, os números, aí voltamos aos números e esses números são muito importantes. Não somos um país de engenheiros e de doutores e, infelizmente, ao contrário do que muitos dizem. Pois que é um lugar comum, um chavão. E eu gosto sempre de dar este número porque eu acho que é tão chocante. Eu estou tão chocada com ele. Talvez um dia espero, daqui a 20 anos, deixar de o dar como exemplo, mas a percentagem de população que tem no máximo o terceiro ciclo, atual nono ano de escolaridade, a percentagem de população de trabalhadores por conta própria que tem no máximo o terceiro ciclo em Portugal é de 70%. E na União Europeia é de 23%. Ou seja, a larga esmagadora maioria dos trabalhadores de conta própria tem no máximo o nono ano de escolaridade. Maria João, com este número, acho que toda a gente compreendeu o que é que queria dizer. É 70% dos nossos trabalhadores de conta própria têm no máximo o antigo quinto ano ou o atual nono ano. O atual nono ano. E quando na Europa, média europeia, porque depois temos mais, claro, mas a média europeia, o valor anda à volta dos 23%. Isto, e depois os trabalhadores por conta de outra também, os resultados não são assim tão graves, mas a maioria, 53%, a maioria tem no máximo o nono ano em Portugal e na União Europeia 19%. Isto diz tudo sobre o país de engenheiros e doutores que temos e estamos a falar daquela
parcela de população que, no fundo, é importante para dinamizar a economia. Portanto, mais uma vez, a economia e a educação aqui de braços dados e o que é que se está... ou seja, o que é que, por um lado, podemos perceber muito do que se passa connosco em função destes dados, mas também isto não nos deixa sossegados e deve, de algum modo, inquietar-nos em relação ao modo como devemos pensar o nosso futuro em função do passado. Eu costumo dizer, aliás, disse num outro ensaio, que o nosso problema, o problema de Portugal, não é tanto o futuro, mas sim o seu passado. E eu acho que é aqui a pedra de quase toque de todas as questões que muitas vezes estamos a viver e que têm a ver muito com aquilo que herdámos de um passado. E Paulo, escândalos na saúde. Escândalos? A saúde é uma das suas áreas que foram indeprimentes em termos estatísticos da saúde. O que é que tem? Não se pode dizer que sejam experimentos os tesourinhos da saúde em Portugal. E não podemos dizer isso porque nós citamos isso no nosso livro, se bem me recordo. A Organização Mundial de Saúde, em 2000, colocou o Sistema Nacional de Saúde português num ranking, classificou num ranking em 12º lugar. No mundo. Estamos a falar dos dados da Organização Mundial de Saúde. E há outros dados recorrentes sobre a prestação do Serviço Nacional de Saúde que o colocam entre os serviços que garantem níveis de saúde elevados. Nós, por outro lado, gastamos bastante dinheiro em saúde. Os números mostram que somos, suponho que é o 7º país, segundo os dados de 2011, 2012, estou a citar de memória, portanto posso estar aqui a fazer ter pequenas imprecisões. De qualquer modo, suponho que estávamos em 7º lugar em termos de despesas de saúde. Portanto, gastamos bastante em saúde, comparado com aquilo, em percentagem do PIB, comparado com o que os nossos parceiros europeus gastam, mas os resultados são bons. Portanto, eu acho que o grande desafio em relação à saúde é garantir esses níveis de qualidade e, até por causa das condições económicas do país, gastar menos, ou pelo menos tanto quanto gastámos até agora e, portanto, conter as despesas de saúde. E quanto à proteção social, Maria João, tem sempre a questão do envelhecimento, tem também um ensaio publicado nesta coleção sobre o envelhecimento. Acha que o envelhecimento põe em risco a capacidade do Estado Social se manter nestes níveis? Bem, eu já começo por fazer uma declaração de voto, que é assim, eu acho que o envelhecimento é algo de bom que nos está a acontecer. Quem não gosta de viver mais tempo, portanto, eu não sou contra o envelhecimento e fico satisfeita. Não vale a pena ser contra. Fico satisfeita por viver numa sociedade que está a envelhecer. Fico muito satisfeita. Ficaria preocupada se tivesse a viver numa sociedade relativamente jovem, como era aquela que tínhamos nos anos 60. Que as pessoas viviam pouco tempo, mas agora não vou alugar em relação ao envelhecimento. Mas isto é a minha declaração, que eu acho que é perigosíssimo. Não queria porque temos o tempo limitado. Mas, para todos os efeitos, a questão do envelhecimento veio, de algum modo, provocar uma reação da parte da sociedade. Ela foi pôr em causa um modelo de proteção social que existia e que funcionava lindamente numa sociedade que não é aquela que já temos hoje. A sociedade mudou. Hoje em dia as pessoas mais velhas não têm nada a ver com as pessoas mais velhas do passado, mesmo do passado recente. Os mais jovens, etc. também. Mas continuamos com um modelo, que é um modelo, uma grande parte baseado num modelo de repartição, em que as pessoas se reformam, depois há 3 tempos de ciclo de vida, a idade continua a ser um marcador importante para definir se o indivíduo interessa ou não interessa, do ponto de vista da economia e da sociedade, quando, no fundo, esses pressupostos já caíram todos e nós continuamos a manter esse modelo. Porque, que eu saiba, o mérito não tem idade e o facto de a pessoa ser mais velha não significa que tenha menos ou mais mérito e devemos repensar o modelo todo. Quero eu com isto dizer que o envelhecimento veio, se calhar, provocar e exigir é uma mudança, não uma ausência de algo do Estado Social a este nível, antes pelo contrário, o que temos é que criar uma nova forma de lidarmos com um tecido social que atualmente é bem diferente. E é essa mudança que não está a ser dada, nós queremos manter aquilo que trouxemos do passado enquanto modelo de proteção, mas ao mesmo tempo ele já está todo esburacado e já não tem nada a ver com este corpo de sociedade. Portanto,
há aqui uma questão, não é em risco, mas vai ter que ser alterado com certeza. Acabam o vosso, já o anterior acabavam, talvez tenha sido uma das grandes razões do sucesso do anterior, é que acabavam com uma nota de otimismo, de certa forma, algum otimismo. Estes também acabam com essa nota de otimismo. Isso é um wishful thinking, é um desejo vosso claro que é uma constatação da realidade. Eu talvez refizesse a pergunta Paulo, perguntava-lhe se este livro fosse escrito, fizemos ali uma hipótese contrafactual em relação ao passado, mas se este livro fosse escrito daqui a 10 anos, acha que os resultados dariam também para ter uma conclusão otimista? Do ponto de vista da comparação com países, isto também traz aqui a pergunta é capciosa, traz aqui comparação com países que estão a leste emergente, a crescer e tudo, não é? Eu acho que sim. Convinha matizar um pouco o nosso otimismo. É um otimismo matizado, é um otimismo que tem condicionantes. Essas são as condicionantes dos números que nós estivemos a tratar. Portanto, tem que ser posto em perspectiva esse otimismo. De alguma forma, é o wishful thinking. Não é o wishful thinking que é apoiado em números. É no sentido que eu e a Maria João, quando escrevemos, não fomos masoquistas, digamos assim. Portanto, mas também não torceram os números. Não torcemos os números, não. Respeitámos. Está a ver, por isso é que nunca vai fazer um programa de governo. Nunca vai ser capaz. Tentámos fazer uma leitura honesta. Nunca vai ser capaz de fazer um programa de governo. Tentámos fazer uma leitura honesta dos números, não os torcendo. O que torna, de facto, difícil fazer um programa de governo. Estão arrumados. Mas Estão arrumados para a política. Não, o que nos permite ter esse otimismo moderado é o facto do país ter acelerado mudanças sociais importantes nos últimos anos e de ser nossa convicção de que parte dessas mudanças sociais se consolidaram e, portanto, nós temos um país bastante diferente daquele que tínhamos há 20 anos. Portanto, o passado não se vai repetir. Nós estamos muito mais bem colocados e estamos em situação muito melhor para fazer face às adversidades. A nossa saúde é melhor, vivemos mais anos. A nossa taxa de mortalidade infantil é uma das mais baixas da União Europeia. Os níveis de qualificação da sociedade portuguesa são baixos face à média da União Europeia, mas são muito mais elevados e avançamos e progredimos significativamente quando nos comparamos com aquilo que eram os níveis de qualificação da sociedade portuguesa no final ou em meados da década de 70. Nem é preciso recuar ao início dos anos 60, quando tínhamos taxas de analfabetismo na ordem dos 60 e tal %. Portanto, estamos, evidentemente, numa muito melhor situação para fazer face às adversidades. Sabemos que vivemos tempos de adversidade, mas o país está muito mais bem situado. É isso que nos permite ter essa nota de otimismo moderado no final do nosso livro. Mas, ao mesmo tempo, isso também não criou expectativas junto das populações, isto é, as pessoas que viviam em 74 não tinham expectativas nem padrões de consumo e bem-estar que hoje têm e, portanto, baixar, abdicar delas em tempos de adversidades, do ponto de vista até de coesão social, pode ser mais perigoso. Eu não queria deixar uma nota de pessimismo, até porque está um dia bom, mas queria... É por isso que precisamos e temos de exigir no futuro próximo governos em Portugal que correspondam a esse nível de expectativas que a população ganhou e dos quais não quer abdicar. Portanto, temos de exigir isso. Temos de exigir, como cidadãos, que essas nossas expectativas não saiam defraudadas. Eu já agora gostava o só... manifesto eleitoral da Maria João, faz favor. Não. Gostava já agora de... há quem comece a ler os livros pela última página, não é? Foi o que eu fiz agora. Muito bem, e eu vou ler só o último parágrafo que diz muito sobre esta nota. O país naufragou. Para chegar à praia, olhar para trás ou fazê-lo sozinho não são soluções. Para vencer os últimos metros e chegar em segurança ao areal, é preciso continuar a nadar, mas de modo diferente. Agora, aproveitava para... Obrigado, Maria João. Haverá certamente pessoas que querem fazer perguntas, mas eu queria fazer antes uma pergunta à Maria João, se prefere começar com as perguntas agora ou falarmos um bocadinho de... Está bem. A Maria João também queria falar. E depois a seguir... Está bem? Então... Está bem. Pode ser. Não, pode ser fazemos uma pergunta sempre. Faz favor.
Não, acho que não. Há duas perguntas. Olha, eu queria só pôr, sou cidadão mais comum, meu nome é José Maria Sá de Queiroz, tenho 4 filhos, 11 netos, portanto, estou aqui por causa deles, não é por minha causa. Estou preocupado com o futuro deles. Em relação às estatísticas, sou um mero leitor, para mim servem apenas de guidelines para perceber o que está passando. Até porque se já viu estatísticas as mesmas, de maneira diferente, está para a frente, sem batalhar. Se costuma dizer os números devidamente estruturados, acabam por dizer o que a gente quer, não é? Não, é uma graça, sabe? Eu sei que é, mas essa é Até outra. um título, até um Uma título. porcentagem de cima para baixo, de baixo para cima, é a mesma coisa e serve de propósito. Era só isso que eu queria dizer. E eu queria perguntar uma coisa. Primeiro, queria só fazer uma pequena observação, não sei se estou a lembrar comigo. Na minha geração, realmente não podemos ignorar o analfabetismo que havia, mas depois a continuação dos estudos, para além do 5º e 6º ano, com a mobilização militar de 3 anos para a guerra, deu um corte nessa geração brutal. É uma coisa que as pessoas às vezes não se lembram muito, mas a pessoa está a estudar, faz um determinado ritmo, para há 2 anos faz uma guerra, no mar, e quando volta é muito difícil de pegar a estudar. Portanto, não havia-se degeneração, ia trabalhando para mudar, e isso baixou brutalmente, a geração vai aumentar, mas espero que a próxima já vem. Agora, a questão do analfabetismo é realmente importantíssimo, mas eu fico chocado porque vejo, às vezes, amigos meus netos, na universidade, de uma iliteracia, não conseguem lembrar. O texto é um bocadinho mais complicado e aquilo não entra. Tem que circular em um horário, um horário dos comboios da CP. Eu pergunto-me, quer dizer, se não é bom, eu não sei se existem concretamente estatísticas nesse sentido, mas saber ler é muito bom, saber escrever é muito bom, mas não perceber o que está lá escrito, é uma vantagem muito pouco. Quer dizer, em termos de qualificação, não serve para muita coisa, serve para ler, serve para ler os literários, mas nada. E com frases curtas, depois é mais complicado. Portanto, era essa a questão que eu queria. Não sei se há números sobre isso, sobre a literacia concretamente, a necessidade de interpretar, que está a ler, não é? Eu só muito rapidamente, porque o tempo escasseia, e depois, mas relativamente aos números, existem vários indicadores, designadamente o PISA, que é um inquérito da OCDE internacional que mede, no fundo, a literacia ao nível das ciências, da matemática e da língua materna, e temos aqui indicadores quer de comparação, quer para Portugal, e de facto os indicadores têm vindo a evoluir. Nós muitas vezes, e isto é só um pequeno reparo, temos a noção que os jovens de hoje sabem menos do que no passado sabiam, mas é preciso também lembrar que hoje o ensino chega a muito mais pessoas, havia apenas uma elite muito filtrada, e hoje em dia o ensino chega a muitos mais. E também os conhecimentos que hoje os jovens têm, designadamente em termos das novas tecnologias, de acesso à informação e do modo como utilizam essa informação, também é muito diferente. Se calhar nós, no nosso tempo, sabíamos as nuvens e os caminhos de ferro. Isso era muito decisivo, e também a tabuada, claro. Hoje em dia, para além da tabuada, se calhar os jovens não sabem os caminhos de ferro e não sabem as nuvens, mas também existem outras competências que estão a ser desenvolvidas. Mas isso eu acho que era uma discussão extremamente interessante. Eu sei essas coisas, mas em relação a novas tecnologias, normalmente sou o que se ensinam para os netos. Perfeito, olha, cá dizer mais. Eu primeiro queria só falar aqui e depois ao final, a Maria João também tem para nos falar a Maria João e o Paulo basearam-se em dados da Pordata. Esta publicação foi editada também em e-book, está disponível e pode ser descarregada na página, no site da Fundação. Basicamente, o que é isto, Maria João? Bem, isto que está ali no ecrã e que está em cima da mesa, vários são os formatos, formato livro, grosso, lindíssimo, que se transporta muito bem, e também em formato e-book e em formato PDF. Gostava só de, rapidamente, e é uma publicação, esta que é um dos 6 retratos que a Pordata publicou, este retrato, que é o retrato de Portugal na Europa, no fundo, eu vou passar para aqui,
Alemanha ou de França. Mas nós temos sempre a Alemanha como... Bem, nem sempre a Alemanha está assim tão longe de nós em termos de indicadores. Por exemplo, quando olhamos para o indicador que nos dá o número médio de filhos por mulher, aí está aqui, em Portugal, está ali como vizinho à Alemanha. Ou seja, temos um nível de fertilidade muito baixo em Portugal, mas descansa que os alemães também têm um número médio de filhos também muito baixo. Mas nem sempre estamos ao pé da Alemanha, como sabemos, quando entramos, por exemplo, na qualificação que tanto falámos há bocado, quando falamos na qualificação, Portugal, por população residente, tem pelo menos um ensino secundário entre os 25 e os 64 anos. Portugal está aqui em baixo da tabela, com cerca de 35% está aqui, 35% e muito próximo dos países do sul da Europa, porque tem comparações bastante distanciadas entre os valores, mas mesmo assim ainda temos uma qualificação mais baixa. Mas por vezes não temos só como parceiros os países do sul da Europa, por vezes temos só situar no sul. Por exemplo, a oportunidade laboral de hora de trabalho, Portugal está a ser o nível de produtividade da Europa é cerca de o nível europeu de 100, Portugal está abaixo e tem 66, portanto, menos, muito menos produtividade laboral fora que a média da União Europeia e, por exemplo, metade de países como a Dinamarca ou mesmo a Alemanha, que está em quinto lugar, ou a Suécia. E os países que são os nossos vizinhos são, no fundo, países do chamado oeste europeu. Mas eu não tenho muito tempo, e também o almoço fica aí espera por nós, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas fica aqui o convite, consulta a esta publicação gratuita, e fica aqui o convite, e fica aqui também um desafio de se contarem outras histórias a partir dos números e a partir dos factos. Muito obrigada. Há duas perguntas do auditório. Sim. Feito um impacto enorme na vida de todos nós. Era só perguntar se questão climática. Não sei se sabe que Portugal é o único país da Europa que é totalmente mediterrâneo, embora não toque nunca, enfim, às bordas do mar Mediterrâneo. E o clima mediterrâneo tem uma influência enorme sobre os hábitos de vida alimentar, sobre a saúde, sobre a maneira como nós organizamos o nosso tempo, os jovens, etc. Esse fator foi tomado em consideração quando, enfim, se vos colocou as comparações com os países europeus. É que, tirando o sul da França, um bocadinho da Espanha, e um bocadinho da Grécia, e um bocadinho... Todos os outros são países que não têm nada a ver connosco. Portanto, parece-me que era importante que as comparações também começassem a ser feitas connosco próprios, quer dizer, e é isso que têm feito, com esse historial de que a evolução da vida em Portugal foi enorme, os hábitos, as modificações todas. Mas era para chamar a atenção para este facto, e é muitas vezes esquecido. Comparamos com os outros países e não nos podemos comparar com os outros países, porque este fator único que caracteriza Portugal é único, não é? O clima mediterrâneo condiciona de tal maneira a nossa vida que os índices e os valores que depois nos servimos para dizermos se estamos bem ou mal, ou se evoluímos mais ou menos que os outros países europeus não têm significado ou têm um menor significado. Eu ponho esta questão, se este fator entra em consideração enfim, pelos autores. Obrigado. Sr. Professora Maria João, penso que referiu que o analfabetismo antes de 25 de Abril rondava os 50%. Eu penso que há uma tendência, eu não sei se isso é suportado em números, mas eu penso que há uma certa tendência negativo, tudo que era mau era antes de 25 de Abril e tudo que é bom é depois de 25 de Abril. Eu fiz uma comissão militar em Angola no princípio dos anos 60 e a tropa é uma boa amostra disso.
E a generalidade dos soldados, não é dos quadros, dos soldados, tinha pelo menos a 4ª classe. Bem, sei que era um estrato de população jovem, não é? Pronto, mas eu não sei se esses 50% se têm suporte, vamos lá, nos números. Por outro lado, penso que estamos a esquecer, nomeadamente, a reforma do professor Veiga Simão, que é de finais dos anos 60, 70, e que democratizou bastante o acesso ao ensino. Ponto 1. Ponto 2, para o senhor jornalista. Todos nós desejamos que as expectativas dos portugueses se concretizem no futuro. A questão que eu ponho é se é uma questão só de governo, se é também uma questão de mudança de mentalidade. Isto é, com a produtividade que nós temos hoje, com a produtividade média em Portugal, é possível no futuro sustentar essas expectativas perfeitamente legítimas no âmbito da saúde, da educação e da proteção social, ou não haverá, para além de uma atitude dos governos, também necessidade de uma mudança de atitude dos próprios cidadãos quanto agentes económicos, isto é, mudar um pouco a sua moral de comportamento laboral e mudar, inclusivamente, de uma forma que é muito frequente, parasitismo social, coçando-se à sombra do Estado? É a pergunta que me deixo. Muito obrigado. Notados e referidos. Tentámos fazer esse exercício e fazer essa mesma análise. Há só uma coisa que eu gostava de dizer em relação a estes dois autores. Não é muito comum, aliás, acho que é o caso nesta coleção que já leva quase. É a honestidade intelectual que ficou bastante patente quando o Paulo disse: não estudámos o aspecto ambiental em comparação. Isto é, aqui o que existe são números não torturados, apresentados de uma forma honesta, o que obviamente compromete quaisquer ambições políticas por parte do Paulo e da Maria João, mas enriquece bastante os dois livros que escreveram e que agora, para quem queira, poderão ser autografados. Portanto, é talvez a parte mais de campanha eleitoral que vamos ter neste momento, que é a concessão de autógrafos e a seguir um almoço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O período temporal